Muito obrigado e bom dia, Paula, e a todos os telespectadores. Obrigada. Professor, quero começar falando um pouco mais sobre a retomada da China. A gente viu aí mais cedo, né, os dados do PMI que trouxeram aí uma mudança, inclusive, né? Desde outubro a gente não via aí esse crescimento deste PMI chinês. Economistas já têm dito que essa volta da China pode, inclusive, aumentar o PIB global neste ano, mas, por um outro lado, alertam também para uma pressão inflacionária desse crescimento. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, como que você está avaliando exatamente este cenário. Realmente, Paulo, os dados que vêm lá da China foram bem positivos e já estávamos assim, nos nossos modelos de previsão após a mudança, né, da política de Covid-0 da China. Então, isso para o Brasil é bastante benéfico, dado que a gente vende nossos produtos básicos, principalmente minério de ferro, a Vale, enfim, que tem um grande peso no Ibov. E é tanto que nas nossas projeções nós estamos um pouco acima do foco. A gente espera um crescimento para o Brasil em 2023 de 1,3%, ao passo que o foco está lá em 0,7%. Né? Hoje o Bradesco também acabou revisando o crescimento do PIB para 1,5%. Então, um desses motivos é justamente a reabertura da economia chinesa, que tem uma grande relação comercial com o Brasil. Os dados confirmaram isso hoje do PMI. Eu queria falar também um pouco mais sobre a Europa, né? Até porque os números do PIB também da zona do euro e de alguns outros países também têm mostrado ali que mesmo com todos os problemas, né, que a gente já debateu bastante, que a Europa vem enfrentando, a economia conseguiu avançar, inclusive nesta comparação anual, né? A inflação segue ainda, claro, sendo ali o principal, de repente, desafio, inclusive, né, para o bloco como um todo. São países que estão em situações economicamente diferentes até, mas eu queria entender também a sua visão, como que fica a expectativa para essa reunião do Banco Central na quinta? Devem vir aí realmente apertos mais duros? Você acredita que existe sim uma possibilidade de conseguir realmente a zona do euro sair desta situação sem ter uma recessão, como muitos falavam até anteriormente? Nossa visão para a zona do euro, inclusive é onde está o foco, né, de todo, teve lá a guerra Rússia-Ucrânia, que acabou afetando o preço de commodities, né, preço de grãos principalmente, já é um pouco até mais pessimista. Apesar dos dados, a inflação segue persistente ainda na zona do euro e o Banco Central Europeu ainda terá que subir juros bem mais a fim de controlar a inflação. Então, a inflação analisada lá em muitos países, lá 7%, 8%, é uma taxa considerada alta para a média desses países desenvolvidos, que é em torno de 2% no núcleo de inflação, que a gente exclui os itens mais voláteis. Então, assim, para 2023, o que já é que a China vai puxar um pouco o crescimento para cima, na nossa visão, Europa, inclusive Estados Unidos, os dados já começam a mostrar também, eles vão puxar um pouco o crescimento global para baixo. Então, assim, os bancos centrais europeus e o Fed ainda tem, apesar da diminuição do ritmo de alta de juros, principalmente do Fed, eles ainda têm um longo trabalho a ser feito. Isso, claro, vai afetar a atividade econômica para 2023. Inclusive, professor, pegando aí a questão do Fed, né, já que você tocou neste assunto, a gente tem falado muito em relação aí que realmente, né, o mercado já acredita, a maior parte aí do mercado já até coloca ali um ponto de 0,25% na subida de juros por lá, mas o mercado está de olho principalmente na fala, né, de Jerome Powell amanhã, na manhã não, na quarta, amanhã, quarta, estou aqui perdida no tempo, amanhã trazendo aí uma sinalização de quais devem ser os rumos da política monetária por lá. Você acredita aí que os Estados Unidos vai conseguir fazer o soft land aí que muito se aguardava, né? A gente via ali uma grande preocupação em relação a esse pouso suave, inclusive da economia por lá, mas também os últimos dados mostraram aí mais favoráveis, inclusive até para o próprio Fed, né? Um PIB maior, resistente, mostrando sim que a economia ainda tem sua força ali, sua resiliência, mas também os números que vieram ali da questão da entrada de seguro-desemprego, apesar de a gente ter o payroll agora nessa semana, mas já mostraram ali que tem sim conseguido fazer, né, de repente ali teria condições de se fazer esse soft land. Você, como que está olhando a essa questão mais da economia americana? Realmente, Paulo, os dados que vêm lá dos Estados Unidos, né, são bem divergentes. E o 25 basis point já é meio que
consolidado, que será o que o Fed vai diminuir. Então, o lado positivo é justamente a diminuição do ritmo do pace de alta, né? Do ritmo de alta de juros que vinha lá 75, passou para 50, agora já vai estar em 25. E, como você falou, ficar no comunicado e no discurso do presidente do Banco Central americano. Se vier um comunicado, como a gente diz, bem hawkish, principalmente no que diz respeito à taxa terminal de juros, o próprio Fed tem uma previsão divergente do mercado, o Fed lá está dizendo que vai chegar até 5,25, 5,5 de taxa terminal, o mercado já está acreditando em 5, pelos dados fracos, né, de inflação realmente vem caindo, como a gente observa, então o núcleo lá está 6,5, mas ainda como a gente, assim como na Europa, está longe dos padrões de países desenvolvidos, que é lá o 2%, né, 3%. Então, por esse ponto, é que na minha visão, eu acredito que o soft landing é bem difícil para a economia americana. Então, dificilmente os Estados Unidos terminarão esse ciclo de juros sem que a economia entre em uma recessão. Inclusive, assim, a depender do cenário, pode, inclusive esse ano 2023, apesar das previsões não estarem apontando para isso, os Estados Unidos já não cresceram esse ano de 2023. Então, há uma probabilidade grande, no meu ponto de vista, da economia americana não crescer em 2023, dado justamente a alta de juros do Fed, né, que vai diminuir a atividade econômica americana. Enfim, é uma economia que depende muito do consumo, depende muito do mercado imobiliário americano, enfim, tem que ficar de olho. Quando o juros sobe, as taxas das hipotecas disparam e afeta muito esse setor da economia. Com certeza. Professor, quero agradecer. Obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Estamos sempre aqui de portas abertas. Obrigado, Paula, e fico sempre disponível. Tá certo. Obrigada. Até mais.